América do Sul, né, um continente que a gente sabe tem um potencial gigantesco, mas que nas últimas décadas se transformou num dos tabuleiros mais complexos do narcotráfico global. Um verdadeiro tabuleiro de xadrez, sem dúvida. Exato. E quando a gente fala disso, a imagem que vem à cabeça é, sei lá, crime, violência. Mas o que os relatórios que nós analisamos mostram é algo muito, muito maior. É outra dimensão. Estamos falando de uma disputa estratégica por rotas, de alianças que parecem saídas de um filme e de um poder que corrói governos por dentro. A grande questão que vamos tentar responder hoje é: como o narcotráfico deixou de ser um problema de polícia para se tornar um ator na geopolítica mundial? E essa, eu acho, é a mudança de chave fundamental. Não estamos mais falando de grupos isolados, sabe? Ou de criminosos comuns. O que emergiu é uma rede transnacional, que é incrivelmente adaptável e, assim, muito sofisticada. Uma rede. Pense numa teia que se estende das áreas de produção, lá na selva amazônica, atravessa fronteiras que mal existem no mapa e termina nos grandes portos do Atlântico. Essa teia conecta produtores andinos a consumidores em todos os cantos do mundo, Estados Unidos, Europa e até mercados que estão crescendo na África. Nossa. A escala e a organização disso tudo, bom, elas desafiam a própria ideia de soberania nacional. Exatamente. E é por isso que o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nesses dados. Vamos usar os relatórios de inteligência, as análises que a gente recebeu para mapear as principais facções, entender a lógica por trás da expansão delas e, o mais importante, discutir o impacto real que elas têm não só na segurança da região, mas no equilíbrio de poder global. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a levar esta análise para mais gente. Vamos começar? Ok, então, vamos organizar as ideias. O ponto de partida de toda essa conversa, o dado fundamental, é que a América do Sul concentra a maior parte da produção mundial de cocaína. Isso, o epicentro é o que os especialistas chamam de corredor andino. Colômbia, Peru e Bolívia. Exatamente. Juntos eles são a fonte de quase toda a cocaína que circula no planeta. A partir daí começa uma jornada logística que é impressionante, né? Impressionante. E é um erro imaginar que são rotas simples, em linha reta. A droga viaja por rios, por estradas clandestinas, aviões de pequeno porte. É quase uma operação militar. E muitas dessas rotas, por uma questão de geografia mesmo e de infraestrutura, acabam convergindo para o Brasil. Sim, os portos brasileiros se tornaram as grandes plataformas de exportação para o mercado global. É a grande porta de saída. E aí que a geografia vira estratégia. Vamos pegar o exemplo da Tríplice Fronteira, aquele ponto onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram. Todos os documentos que nós analisamos apontam essa área como um centro nevrálgico. Mas por quê? O que tem de tão especial ali que atrai esse volume todo de operações ilegais? Não é só um lugar de passagem, certo? De jeito nenhum. O que torna a Tríplice Fronteira tão fascinante para o crime organizado é a sua multifuncionalidade. Como assim? É como um hub de serviços criminais. Primeiro, claro, é um corredor logístico perfeito para escoar a produção andina em direção aos portos ou para outras rotas. Mas o mais importante é que é um dos maiores centros de lavagem de dinheiro do mundo. Nossa. O volume de comércio legal, de mercadorias que cruzam a fronteira todos os dias, cria a cortina de fumaça ideal para que bilhões de dólares do tráfico sejam injetados na economia legal sem levantar suspeitas. Então é um ecossistema completo para o crime. Um ecossistema completo para o crime prosperar. Isso ajuda a entender a infraestrutura. Agora, e os atores? A expansão desses grupos não me parece nada aleatória. Um dos exemplos que mais me chocou nos relatórios foi o do Comando Vermelho, o CV. Sim. Uma facção que nasceu num presídio no Rio de Janeiro e hoje, segundo as fontes, opera em pelo menos 8 países da América do Sul. Como isso acontece? Isso vai muito além de simplesmente vender droga. Vai muito, muito além. A verdadeira virada de jogo aqui é a mentalidade empresarial que esses grupos adotaram. Eles não se veem mais como meros traficantes, mas como gestores de uma multinacional de logística. Uma multinacional? Sim, o produto é ilegal, mas o modelo de negócio é algo que se estuda em escolas de administração. Integração vertical. Ou seja, eles controlam tudo. Tudo. Eles controlam toda a cadeia de valor.
Isso significa que cuidam do transporte desde a origem, da distribuição em larga escala e, o que é crucial, da proteção armada das rotas. Ao dominar cada etapa, eles não só maximizam os lucros, como se tornam incrivelmente resilientes às ações do Estado. E essa mentalidade empresarial implica em outra coisa que parece contraintuitiva: fazer alianças. Facções como o PCC e o CV, que são conhecidas pela violência extrema entre si aqui no Brasil, estão formando parcerias estratégicas fora do país. Como isso é possível? É o pragmatismo do negócio falando mais alto que as rivalidades locais, né? E não estamos falando de acordos informais de boca. Certo. Relatórios recentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estão entre as nossas fontes, confirmam alianças estruturadas e de longo prazo. A principal delas ocorre na chamada Amazônia Compartilhada, aquela fronteira imensa e pouco vigiada entre Brasil, Colômbia e Peru. Ali? Ali. As facções brasileiras estabeleceram verdadeiras joint ventures com grupos dissidentes das Farc e outros produtores colombianos. O que significa uma joint venture nesse contexto? Eles estão literalmente produzindo cocaína juntos? Exatamente. A colaboração é muito profunda. Eles compartilham conhecimento em produção, planejam juntos as rotas de transporte, garantem proteção mútua dos carregamentos. E o mais sofisticado? O mais sofisticado. Eles compartilham redes de lavagem de dinheiro. É uma fusão de competências criminosas. Um grupo tem expertise na produção, o outro tem o controle dos portos de saída. Cada um entra com sua especialidade para fortalecer o negócio como um todo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos esse padrão se repetir. Os relatórios apontam para o Equador, que está vivendo uma crise de segurança sem precedentes. Sim, terrível. Grupos locais, como os Los Choneros, não são mais um problema só equatoriano. Eles se integraram a essa cadeia global. Eles funcionam como parceiros logísticos para os cartéis mexicanos, garantindo que a cocaína que vem do sul chegue segura à América Central, a caminho dos Estados Unidos. É um grande consórcio do crime, então, onde cada peça tem seu território e sua função. Perfeito, um consórcio. Essa conversa está nos levando a lugares bem complexos. Estamos na metade da nossa análise e é muita informação para absorver. Se esse tipo de aprofundamento sobre as fronteiras do crime organizado é o conteúdo que te interessa, faz um favor pra gente. Comenta a palavra fronteira aqui embaixo. É um sinal rápido para a gente entender que estamos no caminho certo e nos motiva a produzir mais. E claro, se puder, compartilhe este episódio. Ajuda demais o nosso canal a crescer. Mas vamos voltar, porque o próximo ponto é talvez o mais alarmante de todos. Sim, agora a gente entra num território que muitos consideram controverso, mas que as evidências mostram ser bem real. A convergência entre narcotráfico e grupos terroristas. Exato. E é fundamental deixar claro. Não se trata de teoria da conspiração. Nossas fontes aqui são investigações de agências de inteligência com nomes, com dados concretos. Exato. Isso parece roteiro de filme de ação, mas os documentos mencionam especificamente duas operações da DEA, a Agência Antidrogas Americana, o Project Cassandra e o Project Cedar. Sim. E essas investigações não deixaram margem para dúvida. Elas mapearam e provaram como uma organização como o Hezbollah, ao longo de anos, montou uma sofisticada operação de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro em parceria direta com cartéis latino-americanos. Como essa aliança funciona na prática, o que cada lado ganha com isso? Bom, no fundo, é uma troca de favores perfeita. Para o Hezbollah, a América do Sul oferece uma infraestrutura criminal, pronta, altamente eficiente e absurdamente lucrativa. Uma fonte de financiamento. Uma fonte de financiamento para suas operações globais que opera fora do sistema financeiro tradicional, longe de sanções. Para os cartéis, o Hezbollah traz algo que eles não têm: acesso a uma rede global de lavagem de dinheiro e logística que se estende pelo Oriente Médio, Europa, África, com contatos e métodos que eles jamais alcançariam sozinhos. E adivinha qual local aparece de novo como o epicentro dessa conexão? A Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira. Os analistas de segurança citados nos documentos vêm alertando sobre isso há décadas. A mesmíssima infraestrutura que serve ao tráfico às fronteiras porosas, à corrupção, às redes financeiras ilícitas, é aproveitada por células ligadas a grupos terroristas para levantar fundos e planejar operações que acontecem do outro lado do mundo. Aqui é preciso fazer uma ressalva importante para não criar pânico.
Sim, claro. Isso não significa que a América do Sul se tornou um santuário terrorista. A presença não é dominante, nem uniforme. Ela é cirúrgica e oportunista. Eles se aproveitam das brechas. No entanto, essa simbiose entre o poder financeiro e a logística do tráfico com a motivação ideológica do terrorismo, bom, ela cria uma das ameaças transnacionais mais perigosas da atualidade. É a combinação de dinheiro, armas e ideologia. Perfeito. Ok, então o que tudo isso significa? Temos facções operando como multinacionais, formando alianças internacionais e até se conectando com grupos terroristas. Como redes tão poderosas conseguem crescer a esse ponto? Isso nos leva diretamente à discussão do narco-estado. A dinâmica é quase uma lei da física política, sabe? Onde o Estado é fraco, corrupto ou está em crise, o crime organizado avança para preencher o vácuo de poder. Um ecossistema perfeito para a expansão. Exatamente. Estados frágeis são o terreno ideal. As fontes que a gente analisou são claras ao relatar que, em algumas regiões, governos locais e até mesmo estruturas nacionais foram completamente capturadas pelo poder do tráfico. E não estamos falando de algo abstrato, né? Os materiais que temos trazem exemplos concretos e muito preocupantes. O caso da Venezuela é emblemático. A análise aponta que a própria estrutura do Estado foi profundamente infiltrada. Sim, Há relatórios detalhando uma corrupção sistêmica dentro das Forças Armadas, com setores inteiros do aparato de segurança agindo não para combater o crime, mas para facilitá-lo, transformando o país num corredor seguro. e outro exemplo gritante é o que acontece em vastas áreas da Amazônia. Ali, a quilômetros de distância dos centros de poder, o Estado ele simplesmente não existe. O Estado não chega. Muito chega. Nesses territórios, as facções operam como governos de fato. Elas impõem suas próprias leis, têm seus próprios tribunais, controlam a vida das comunidades e ainda exploram recursos como o garimpo ilegal de ouro para diversificar a renda. O governo oficial é uma ficção. É por isso que a narrativa que a gente vê na mídia, focada só na violência, é tão incompleta. Muito. A violência choca, gera manchetes, mas ela é apenas o sintoma mais visível de uma doença muito mais profunda. Exatamente, o perigo real, a ameaça existencial para a democracia, é a forma como o narcotráfico mina a soberania do Estado por dentro, de forma silenciosa. Ele faz isso cooptando agentes públicos, do policial na rua ao político em Brasília. Ele se infiltra no sistema financeiro a ponto de ser impossível separar o dinheiro limpo do sujo. E ao dominar mercados ilegais, cria uma economia paralela que sustenta o seu poder e desafia o Estado. É uma erosão das fundações da sociedade. Certo, o Estado está sendo corroído por dentro. Mas como isso transborda para o resto do mundo? O impacto não fica contido na América do Sul. As rotas que saem do continente estão cada vez mais diversificadas. O foco sempre foi muito nos Estados Unidos, mas isso parece ter mudado. Mudou drasticamente. A Europa hoje é um mercado prioritário, talvez até mais lucrativo. Nossas fontes destacam um aumento explosivo no volume de cocaína apreendida em portos europeus. É mesmo? Impressionante nas rotas transatlânticas, que muitas vezes usam a África Ocidental como uma parada estratégica. E o impacto em regiões mais próximas, como o Caribe ou o próprio Atlântico Sul. Essa dinâmica transforma completamente a segurança da região, imagino. E, sem dúvida, o tráfico nessas águas não é só um problema de polícia. Ele redefine as relações políticas, militares e econômicas. A presença constante de narcos submarinos, lanchas rápidas, a corrupção de autoridades portuárias, tudo isso força os países a darem uma resposta que quase nunca pode ser individual. Cria a necessidade de cooperação. Exato. Cria a necessidade de operações navais conjuntas, de compartilhamento de inteligência, de uma cooperação internacional bem complexa. O narcotráfico se tornou um dos principais vetores da política de segurança no Atlântico Sul. Então, para amarrar este ponto, esses grupos não são mais gangues de bairro. A gente precisa entendê-los como agentes de instabilidade regional. Exato. Eles têm o poder financeiro para influenciar eleições, o poder de fogo para desafiar exércitos e a rede de corrupção para paralisar a justiça. O impacto deles é nacional e, sem dúvida, internacional.
Recapitulando tudo o que a gente discutiu, a ideia central que emerge desta análise é clara. O narcotráfico na América do Sul deixou de ser um problema de segurança para se tornar uma engrenagem de uma estrutura transnacional com tentáculos na economia, na política e com impactos geopolíticos diretos. E talvez a conclusão mais importante seja que entender esse mapa complexo, com suas rotas, alianças e zonas de influência, é o primeiro passo para se pensar em soluções eficazes. E que soluções seriam essas? Soluções que, como vimos, precisam ir muito além da simples repressão policial e atacar as causas estruturais que permitem que esse poder cresça: a corrupção endêmica e a fragilidade das instituições democráticas. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar fundo em uma das conexões mais perigosas que mencionamos hoje: terror e tráfico, aliança entre o narco e grupos extremistas. Você não pode perder. Gostou da nossa análise? Então, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que se interessa por relações internacionais. A sua ajuda é o que nos permite continuar produzindo conteúdo assim. E para fechar, deixamos uma pergunta para você refletir nos comentários. Na sua opinião, qual é o maior desafio para os estados sul-americanos no combate ao poder das facções? Deixe sua resposta aqui embaixo.